Ora bem, então temos de seguida a comunicação da Cristiane Galvão. É uma comunicação que tem 4 autores, um deles já o conhecemos aqui ontem, que é o Ivan Ricarte. Os outros 2 autores são o Fábio Carmona e a Daniel dos Santos. Eu permito-me só ler a nota biográfica da Cristiane, porque é ela que vai fazer a apresentação. Ela é graduada em Biblioteconomia e Documentação, tem um mestrado em Ciências da Documentação pela Universidade de São Paulo, um doutoramento pela Universidade de Brasília, com estágio na University de Montreal, e um pós-doutoramento em Medicina baseada em evidência pela McGill University. Atualmente é professora doutora na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, no Departamento de Medicina Social. Conduz linhas de pesquisa na área de Informação e Informática em Saúde e Pesquisa e Inovação Responsável. Vamos ouvir a comunicação que se intitula Seleção, Síntese e Disseminação de Evidências para Profissionais de Saúde por meio de correio eletrónico. Boa tarde a todos. Sinto-me muito honrada por estar aqui, por ter este trabalho aceito para a comunicação oral, já que, na parte da manhã hoje, tivemos colegas com 30 segundos, 1 minuto para falar, então, realmente, ter 20 minutos é uma grande oportunidade. Eu quero também agradecer antecipadamente a acolhida da Universidade de Coimbra e da Associação Apdiz, que acolheu a mim e a minha família durante esses dias e foi realmente uma experiência muito boa. A apresentação de hoje eu vou começar falando sobre o nosso perfil de profissionais envolvidos. O meu perfil já foi falado, eu tenho formação na área de biblioteconomia, ciência da informação, comunicação e medicina baseada em evidência. O professor Ivan Ricarte, ele tem a formação na engenharia como base e o mestrado, doutorado na engenharia de computação, mas o pós-doutorado dele é na medicina baseada em evidência, também na McGill. O professor Fábio Carmona, ele é médico, ele trabalha com a pediatria, especificamente, e tem o seu pós-doutorado na Harvard University, também na pediatria. E a Daniele é nutricionista e tem pós-graduação na área de educação em saúde. Então, um destaque que eu faria nessa pesquisa é que é um trabalho interdisciplinar que envolve profissional da informação, profissional da tecnologia e profissional da saúde, o que julgamos ser de grande importância. O sumário da minha apresentação focará uma pequena introdução, o processo de seleção de evidências, que o professor Armando aqui já falou da sua importância, a tradução de evidências para disseminação, já que o nosso contexto de atuação é o Brasil, a síntese de evidências, como nós produzimos um texto curto de evidências para disseminação, a disseminação das evidências em si e o processo de avaliação de evidências, já que na saúde nós precisamos demonstrar os fatores, os indicadores de uma intervenção, por exemplo, para que a gente possa continuar disseminando informação. Então, uma primeira questão que surge é por que termos um projeto para disseminação de evidências por meio de correio eletrônico. Como já foi levantado em outras apresentações, o profissional de saúde é um profissional que tem um tempo escasso e é um profissional que trabalha muitas vezes em diversas instituições. Só para vocês terem uma ideia, nós temos no Brasil cerca de 4 bilhões de consultas ambulatoriais por ano e cerca de 1 milhão de processos cirúrgicos por ano. Então, a nossa demanda da saúde ela é grande e os nossos profissionais de saúde, não só o médico, mas o enfermeiro, o nutricionista, o biomédico, são todos assim bastante ocupados no seu dia a dia. Essa questão de termos um profissional da saúde que tem um pouco tempo implica em um profissional que tem pouco tempo para ler, pouco tempo para ir na biblioteca, pouco tempo para fazer pesquisas de evidência, pouco tempo para selecionar evidências. Então, a questão do tempo é uma questão muito importante no contexto da saúde.
Além disso, no contexto brasileiro, nós temos uma barreira, que é uma barreira linguística, né? Nós sabemos que a maioria dos profissionais de saúde, eles têm o domínio da língua inglesa, porque precisaram estudar durante a graduação e a pós-graduação, mas isso não implica necessariamente que dentro de um processo de assistência ele tenha tempo para ler o texto em inglês, fazer a sua adequação, a sua tradução cultural para a língua portuguesa e assim usar essa evidência. Além disso, uma característica importante do Brasil é que nós temos o Sistema Único de Saúde, que é um sistema público e que, por sua vez, tem características específicas cujas informações precisam ser contextualizadas e adequadas a esse contexto. Então, muitas vezes, uma evidência ela foi produzida num país, por exemplo, cujo sistema de financiamento do sistema de saúde ele é de caráter mais privado. Então, há uma necessidade de adequação da evidência para o contexto brasileiro. Por correio eletrônico, então, é para facilitar a vida do profissional de saúde, levando a ele informação de qualidade, baseada em dados científicos e que tem uma credibilidade. No relato de hoje, eu vou descrever o processo de disseminação de evidências que foi realizado para 348 profissionais de saúde, envolvendo toda a equipe multiprofissional, já que no nosso país é comum esse tipo de abordagem, né? É o trabalho em equipe multiprofissional, médicos, psicólogos, farmacêuticos e assim por diante. Bibliotecários, de uma forma geral, eles conhecem todo o processo de organização da informação e de disseminação da informação, sobretudo no contexto acadêmico. Mas quando nós falamos no contexto clínico, a coisa já se complica um pouco mais, porque nem sempre no ambiente da graduação são ensinadas metodologias para a seleção da informação e disseminação da informação no contexto clínico. E o que ocorre também é que nós, com uma quantidade enorme de informações que são publicadas anualmente, seria um pouco difícil sabermos que informações desses milhões de artigos que são publicados anualmente interessam ou não a uma unidade de saúde específica. No caso dessa pesquisa, nós focamos em selecionar evidências que fossem de interesse de profissionais de saúde que atuam no Sistema Único de Saúde do Estado de São Paulo. Então, que informações seriam interessantes? Então, uma primeira metodologia que nós empregamos para dizer que uma evidência ela é relevante para os profissionais de saúde do Estado de São Paulo foi considerar o perfil epidemiológico das condições de saúde do nosso Estado, né? Então, para explicar melhor essa metodologia, eu trouxe para vocês as principais causas de mortalidade nas Américas, segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, do que se morre nas Américas, né? Nas América do Norte, Central e América do Sul. Então, o item 1 são doenças cardíacas, o item 2, doenças cerebrovasculares, 3, diabetes, 4, influenza, 5, insuficiência cardíaca, 6, morre-se de assaltos, né, resultando em homicídio, doenças hipertensivas, doenças respiratórias, cirrose e outras. Então, a partir desse perfil epidemiológico, nós podemos começar a traçar que informações seriam ou não relevantes para o nosso contexto de atuação. Ainda sobre o contexto epidemiológico, eu trouxe esse slide sobre do que os nossos jovens adolescentes morrem nas Américas. Então, o item 1, né, de morte nas Américas é homicídio, né? Um assalto que resultou em homicídio, quer dizer que é uma coisa totalmente que se pode prevenir, né? O segundo item de causa-morte são acidentes por veículos, acidentes de trânsito. Terceiro, suicídios.
causas indeterminadas 4 e assim sucessivamente. Eu faço destaque aqui para a gravidez na adolescência e o período pós-parto, né? Então, a partir desse perfil epidemiológico, nós podemos, então, selecionar as informações que têm maior chance de ser relevantes para os nossos profissionais de saúde. No caso desse projeto, então, nós mapeamos 47 temáticas de grande importância epidemiológica que atingem o estado de São Paulo. Para fazer a seleção de evidências, uma coisa extremamente importante é trabalharmos com bases de dados de evidência de diferentes naturezas, né? Muitas vezes um vendedor de base de dados de evidência ele vai falar assim, olha, meu recurso tem todas as informações que você precisa. Mas, na verdade, quando nós vamos atender as demandas informacionais de uma equipe multiprofissional, nós precisamos de vários recursos informacionais. No caso do Brasil, o Ministério da Saúde ele disponibiliza várias bases de dados, de evidências, e essas bases podem ser acessadas por todos os profissionais que atuam no contexto de saúde do Brasil e também por bibliotecários, com acesso livre para esses profissionais. Porém, os profissionais de saúde, eles não têm nem o tempo, nem o treinamento para irem diretamente a essas bases consultarem. Então, para fazer a seleção de evidência, por exemplo, de temáticas relevantes para o estado de São Paulo, nós utilizamos o PubMed, a interface via Pico, para a seleção de evidências, utilizamos o Dynamed, o Access Medicine, o BVS e outras, algumas bases de dados brasileiras de acesso livre também. Acho que aqui a mensagem é, nós precisamos de diferentes recursos informacionais até para checar se uma mesma informação ela é validada por diferentes bases de evidência. Outra questão importante é que nós devemos selecionar as informações relevantes para os profissionais de saúde que atuam no contexto clínico, mas esse profissional ele não tem tempo para ler. Então, uma metodologia que nós aplicamos foi de transformar as evidências encontradas em questões e respostas, né? Então, existe sempre uma questão que será tratada no nosso conteúdo informacional e uma resposta que tem aproximadamente 500 caracteres. Essa pergunta e essa resposta, nós calculamos que o profissional de saúde vai demorar, em média, aí 2 a 3 minutos para ler essa informação. Então, é uma informação rápida, é uma informação que tem uma credibilidade e pode ser lida com grande frequência. Então, vejam vocês que para fazer essa síntese, então, nós temos a questão, a resposta, sempre nós colocamos a referência do conteúdo, de onde o conteúdo foi extraído ou sintetizado, e abaixo nós colocamos quem fez o resumo da evidência, quem foi o revisor da evidência e quem foi o disseminador da evidência. Isso para tornar bem transparente para o profissional da saúde quem são os responsáveis por aquela informação. E ao final desta síntese tem um item que se chama avalie esta informação, que daqui um pouco eu vou discutir. Bom, quando nós trabalhamos em língua portuguesa, não basta nós termos acesso às bases de evidência, nem sintetizá-las. Muitas vezes nós temos que fazer uma tradução cultural. Então, um exemplo, este exemplo, se a água da chuva pode ser usada para consumo humano, essa informação foi feita porque o estado de São Paulo, no ano de 2015, ele passou por uma grande crise hídrica, uma escassez de água nas zonas urbanas das cidades. Então, nós fizemos vários resumos de evidência com foco no uso da água e na sua reutilização. Então, no caso desse resumo, há metodologias de se usar, a reutilizar a água da chuva, e uma delas é o uso de um lenço para coar esta água da chuva. Só que este lenço chama-se sari, e sari no Brasil, ou sari, não tem um apego cultural, ninguém sabe o que é. Então, nós tivemos que, além de traduzir o termo do inglês para o português, fazer uma tradução
né, que é um lenço de algodão com tais características. Também na evidência em inglês, disse que a água ela pode ser tratada com algumas horas de exposição aos raios do sol, como o sol quente de Beirute, mas qual é a temperatura de Beirute, né? Então, nós vamos procurar essa informação para fazer uma adequação à língua portuguesa e ao contexto brasileiro. Bom, na fase, isso é a parte intelectual, né, de busca, seleção e síntese das evidências, e aí, então, vem o processo de disseminação. Para fazer o processo de disseminação, nós utilizamos a plataforma REDCap, que é uma plataforma desenvolvida nos Estados Unidos pela Universidade de Vanderbilt. E esta plataforma, então, nós podemos registrar os participantes do projeto e enviar para os e-mails do projeto as evidências que nós fomos selecionando ao longo do projeto. Então, aqui, todas as pessoas inscritas no projeto, segundas, quartas e sextas, recebiam uma questão clínica no seu e-mail, né? Ao clicar em cima dessa questão clínica, abre-se o resumo que foi elaborado pela equipe. Então, temos aí a resposta em forma de resumo, e ao final do resumo, nós temos avalie este resumo, para saber se aquela informação que nós selecionamos, buscamos, realmente tem algum impacto na assistência em saúde. Então, quando a pessoa fala, quero avaliar este resumo, ou quero avaliar essa informação, ela é dirigida a um instrumento validado, né, no Canadá e também no Brasil, pelo nosso grupo de pesquisa, e ela preenche esse instrumento, e nós temos, então, como verificar o impacto dessa informação na assistência ao paciente. Está voltando? Bom, resultados do nosso estudo, né? O fato de enviarmos as informações para os e-mails dos profissionais, o que causou? Então, nós recebemos 3.183 avaliações dos 348 profissionais que participaram do estudo. Então, o primeiro item, qual é a principal mudança que ocorreu? Vou assistir o paciente de forma diferente. Então, eu ia assistir de uma forma, ao receber essa informação, eu vou assistir o paciente de uma forma diferente. O item 2, o que causou mais impacto, né? Discutir esta informação com o paciente ou com outro profissional de saúde. Quer dizer, dar oportunidade, então, do paciente ter acesso a uma nova informação. 23% das respostas foram ligadas a entender melhor a condição do paciente. 22% das respostas foi convencer o paciente a fazer uma ação ou convencer outro profissional de saúde a fazer uma ação. 20% das respostas estar mais certo sobre a assistência, quer dizer, o profissional de saúde se sentiu mais seguro sobre uma ação que ele faria. E 20% justificaram uma escolha, uma decisão em saúde. Então, nós vemos que o envio das informações nesse modelo que nós desenvolvemos, ele tem algum tipo de impacto na assistência em saúde. De forma geral, como já foi discutido aqui em várias apresentações ao longo da semana, né, a saúde baseada em evidência, ela pode vir a reduzir os custos e melhorar a assistência em saúde. Então, os nossos indicadores mostram que isto é uma verdade. Porém, estas evidências, elas precisam ser integradas ao modo de trabalho, ao processo de trabalho do profissional de saúde, né? Então, muitas vezes, essas informações ficam numa biblioteca isolada e não fazem parte da vida dos profissionais de saúde. Então, é preciso, então, levar essas informações para que esses profissionais de saúde tenham maior acesso à informação. Deste projeto e de outros projetos,
a nossa conclusão básica é que as unidades de saúde, sejam unidades básicas, né, de saúde, unidades secundárias ou terciárias, elas precisam ter algum tipo de contexto favorável ao uso de evidências, né, que significa o quê? Significa, por exemplo, dar algum tempo para os profissionais de saúde lerem ao menos um e-mail, né, por dia com essas informações. É necessário também que as unidades de saúde tenham uma infraestrutura tecnológica, né, embora alguns colegas já falaram que em Portugal essa questão é superada, todas as unidades de saúde são informatizadas, mas não é o caso brasileiro. Muitas unidades de saúde ainda têm um acesso dificultado às tecnologias da informação. E um item que nós consideramos bastante importante é que projetos de disseminação da informação em saúde, eles precisam ter algum tipo de aferição do seu impacto, né? Porque nós disseminamos informação, mas nós nem sempre temos medidas que possam avaliar qual o impacto da disseminação na assistência em saúde. Na minha fala de hoje, eu gostaria de ressaltar para vocês que é fundamental a parceria entre os profissionais da informação, os profissionais de saúde, os profissionais de tecnologia, na proposição de novos produtos informacionais mais compatíveis com o século em que vivemos. Esta aqui é uma pequena foto de uma das unidades de saúde da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. A nossa Faculdade de Medicina, temos uma faculdade no município de Ribeirão Preto, onde eu fico, e temos a Faculdade de Medicina da capital, em São Paulo, e gostaria que, quando vocês fossem ao Brasil, pudessem nos visitar. Então, muito obrigada pela atenção.